Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um estudo bíblico Apocalipse, Revelações de Esperança. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, Quando Tudo Será Resolvido. Em nosso estudo anterior, que foi a lição de número 5, nós estudamos sobre o maior resgate, o plano perfeito de Deus em resgatar a humanidade caída. E o plano perfeito de Deus foi Jesus Cristo. E Cristo veio então para nos resgatar, para nos salvar. Lembrando que nós aqui estudamos que este planeta ele foi sequestrado pelo poder das trevas. O pecado entrou neste planeta, afetou este planeta, infectou este planeta. E os primeiros habitantes, Adão e Eva, eles então foram os que fracassaram, eles foram afetados, infectados pelo pecado. E toda a humanidade agora nasce nessa condição de afetados e infectados pelo pecado. E o pecado trouxe a morte, trouxe o sofrimento, trouxe as doenças, as angústias, tudo de ruim o pecado trouxe. E nos afetou, nos infectou, mas Deus tinha um plano perfeito. E depois da queda de Adão, milhares de anos depois, que Adão pecou, Cristo veio e Cristo então fez aquilo que Adão, na sua condição caída, não poderia fazer. Você e eu, nenhum ser humano em sua condição caída poderia fazer o que Cristo fez. E Cristo, na cruz do Calvário, Ele então nos redimiu, Ele nos libertou, Ele nos salvou, quitou a nossa dívida. E todos aqueles que aceitam a Cristo, que acreditam em Cristo e aceitam o que Cristo fez na cruz do Calvário, e entregam a sua vida a Cristo, esta pessoa então, ela é salva, ela é liberta, ela é justificada. É o plano maravilhoso da salvação. Mas a lição de hoje, ela vai tratar sobre quando é que tudo será resolvido. Quando é que o pecado, a morte, o sofrimento, o diabo, os anjos caídos, eles deixarão de existir? Nós então vamos agora aqui no estudo de hoje descobrirmos juntos, ok? Mas antes eu quero convidá-los para orarmos ao Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de abrirmos a Tua Palavra, aprendermos mais da Tua Palavra. Fale ao nosso coração mais uma vez em nome de Jesus. Eu oro neste momento por todos os meus amigos que estão participando desta série de estudos do livro do Apocalipse. Onde elas estiverem, agora através de um celular ou de um notebook, com a Bíblia aberta, com o guia de estudos, fale ao coração desta pessoa, Pai. Se alguém está aflito, desanimado, desamparado, ó Deus, vem neste momento ser o socorro, ser a esperança, ser a solução para esta pessoa, que ela possa agora encontrar Jesus na mensagem de hoje. E que ela possa entregar a sua vida a Cristo hoje. Se ela ainda não entregou a vida a Cristo, que hoje venha ser o dia dela tomar a decisão de entregar a vida a Cristo. Oramos em nome do poderoso Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Meus queridos, lição número 6. Página 25. Quando tudo então será resolvido? A primeira pergunta de nosso estudo de hoje é: que certeza o profeta João apresenta aqui no início do livro do Apocalipse? Nós vamos ler o capítulo 1 do livro de Apocalipse e o verso 7, porque aqui encontraremos a resposta para a pergunta. Apocalipse capítulo 1 e o verso 7. Que certeza João apresenta então no início do livro do Apocalipse? Diz a palavra do Senhor: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, qual é a certeza que o profeta João aqui apresenta no início do livro do Apocalipse? A volta de Jesus Cristo. Meus queridos amigos, a volta de Cristo é uma certeza alicerçada na palavra divina. A volta de Jesus Cristo é certa, Ele voltará pela segunda vez. Nós já aprendemos aqui que na cruz, Cristo ele pagou o preço do resgate do ser humano. Então, na sua primeira vinda,
milhares de anos depois da queda de Adão, quando Cristo veio e encarnou aqui neste mundo. Cristo então pagou o preço do resgate do ser humano. Você que já entendeu esta mensagem, você que já aceitou esta mensagem, você que já aceitou a Cristo, você foi resgatado pelo sangue de Cristo, ok? Mas você que já estudou isso, você que aprendeu isso, sabe que é verdade, ainda precisa tomar uma decisão ao lado de Cristo, em nome dele agora. Eu lhe convido a tomar essa decisão de aceitar a Cristo. Porque o preço do teu resgate já foi pago por ele. Tá? Na primeira vinda dele. Agora aqui, meus queridos, na segunda vinda, Cristo, na sua segunda vinda, ele então vem para fazer o quê? O que vai acontecer, Anderson? Libertação plena. E esta libertação plena é então trazer fim ao pecado, à morte, ao sofrimento, a tudo de ruim que afetou e infectou este planeta. O diabo e seus anjos caídos não mais existirão. Vai acontecer quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez. Então, a certeza que você pode ter, que todos podem ter, pela palavra de Deus, é de que Jesus voltará pela segunda vez. Ok? Agora, na pergunta número 2 é: qual é o propósito da segunda vinda de Cristo? Então vamos lá. Apocalipse 22, verso 12. Lá no finalzinho do livro de Apocalipse, capítulo 22, o verso 12. Eu já disse ali na primeira pergunta que a segunda vinda de Cristo, o que vai acontecer na segunda vinda de Cristo é a libertação total, certo? Mas tem algo mais que o livro do Apocalipse nos fala. Capítulo 22 e o verso 12. Diz a palavra do Senhor: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Cristo também ele vem para trazer o quê? A justa retribuição a cada pessoa que viveu nesta terra. Ou seja, os que andaram conforme a carne vão colher o quê, queridos? Vão colher corrupção. Agora, os que andaram conforme o Espírito receberão a vida eterna. Está lá em Gálatas 6, verso 8. Todos aqueles que aceitaram a Cristo, os seguidores de Cristo, que foram salvos, agora permaneceram salvos, porque eles tinham comunhão com Cristo. Jesus operava na vida deles. Jesus comunicava a sua justiça na vida destes seguidores. Estes seguidores passaram então pelo processo da santificação, que leva uma vida toda até a volta de Cristo. Então, estes que estão salvos em Cristo Jesus e que permanecem salvos em Cristo Jesus e pela graça de Jesus agora buscam viver o que é certo conforme a palavra de Deus, querem viver os princípios da palavra de Deus. Cristo vem para buscar este povo que foi comprado pelo sangue de Cristo, que foi lavado pelo sangue de Cristo, que foi salvo pelo sangue de Cristo. Uma vez que estão salvos, permanecem salvos, porque Cristo opera neles a santificação, opera neles a justiça comunicada, eles então estão vivendo em novidade de vida. Cristo então vai dar a estes, vai retribuir a estes, então o quê? Algo justo. Ok? Agora na pergunta número 3 é: como Cristo voltará? Olha, queridos, é importante porque nós vamos agora estudar um pouquinho o livro de Mateus, o capítulo 24. O primeiro evangelho do Novo Testamento. Lembrem-se, nós temos aqui os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus é o primeiro evangelho e o capítulo 24 é um capítulo muito importante porque Jesus também trata aqui no capítulo 24 sobre a segunda vinda. E no verso 30 e o verso 31 nós então iremos ler sobre como é que Cristo voltará. Diz então a palavra do Senhor:
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, como é que Cristo voltará? Conforme nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 30 e verso 31, Cristo voltará visivelmente. A volta de Cristo não será secreta. Cristo não vai aparecer primeiro aqui na cidade de Cáceres, primeiro aqui no Mato Grosso, primeiro no Brasil, aí depois vai aparecer na América do Norte, depois vai aparecer na Ásia, depois vai aparecer na África, depois vai aparecer na Oceania, na Ásia, enfim. Não. A volta de Cristo, ela será uma volta, ou melhor, a manifestação de Cristo será global. O mundo todo verá Jesus. O mundo todo, ao mesmo tempo, vai contemplar a segunda vinda de Jesus. Nós lemos lá em Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz que todo olho o verá. Todo o planeta vai ver Jesus voltando. Então a volta de Cristo não vai ser secreta, não haverá um arrebatamento secreto, não, nada disso. A volta de Cristo será gloriosa, o mundo vai contemplar Cristo aparecendo nas nuvens do céu. E lembre-se, Cristo é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder para fazer com que a sua aparição seja vista por todos ao mesmo tempo. Ok, meus queridos? E quando você lê aí a descrição, ou melhor, quando você lê o verso 30 do capítulo 24, quando fala que vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão. Então é todos, africanos, brasileiros, norte-americanos, asiáticos, enfim, todos vão contemplar a segunda vinda de Cristo. E ele vem sobre as nuvens com poder e muita glória e enviará os seus anjos. Ele não vem sozinho, ele vem com um grande número de anjos. E estes anjos virão então para reunir o povo de Deus, os escolhidos de Deus que estão aí espalhados por todo o planeta. Agora na pergunta número 4, é possível saber exatamente o dia e a hora em que Cristo Jesus virá? Será que nós podemos marcar uma data para a volta de Cristo? Capítulo 24 de Mateus e o verso 36. Olha só o que diz a palavra. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, ninguém sabe quando Jesus voltará. Nós não podemos marcar datas para a volta de Cristo. Não sabemos o ano, não sabemos o mês, não sabemos o dia e não sabemos a hora. É claro que na história nós já tivemos episódios de marcações de data para a volta de Jesus e todas essas tentativas foram frustrantes, foram frustradas. E muitos acabam desacreditando na verdade da segunda vinda de Cristo. Deus não nos autorizou a ficarmos aí nesta tentativa de descobrirmos quando é que Cristo vai voltar. Queridos, para nós não importa o tempo, para nós importa o evento. Uma coisa é certa, Jesus vai voltar. Nós estamos vivendo agora nesse contexto de pandemia que parou o mundo inteiro. E esta pandemia é um dos sinais que nos indica que Jesus em breve vai voltar. Mas quando é que ele vai voltar? Será que levará ainda mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos? Não sabemos. O que nós sabemos é que Jesus vai voltar. Quando virá, nós não sabemos. Agora, preste atenção. Embora Deus não tenha revelado exatamente o dia e a hora em que o Senhor Jesus virá, Ele revelou alguns sinais que mostram a proximidade de sua vinda. E é o que eu disse aqui. Nós estamos agora presenciando uma pandemia que parou o mundo inteiro, que nos afetou. É mais um dos vários sinais, sinais que já aconteceram no passado, outros que
estão acontecendo e agora a pandemia estão indicando para nós de que Jesus está vindo, em breve voltará. Quando virá, não sabemos, mas ele vai voltar. Então, se nós queremos ser salvos da destruição final que vai acontecer em breve neste mundo, nós devemos estar atentos e sempre prontos para ver Jesus voltar. É muito importante isso aqui. Ok, meus amigos? A pergunta número 5. Que acontecimentos acontecerão, ou melhor, que acontecimentos antecederão a volta de Jesus? Capítulo 24. E o verso 6 e o verso 7 nós encontramos a resposta para esta pergunta. Diz a palavra do Senhor: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Verso 8, eu acabei de ler também. Então, que acontecimentos antecederão a volta de Jesus? Guerras, fome, terremotos. Quantas guerras já não ocorreram neste mundo? Nós temos registrado, na história, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e outras guerras mais, que já ocorreram aí de um país contra país. Hoje, milhões de pessoas passam fome no mundo. Na África, milhões morrem de fome. Terremotos, grandes terremotos já ocorreram no mundo. Nós temos aí um que não é tão recente, mas tornou-se conhecido, que foi o terremoto que abalou, por exemplo, o Haiti, o pequeno país do Haiti. Mas os terremotos, eles são frequentes, terremotos, maremotos, tsunami, todas essas coisas, queridos, são acontecimentos que deveriam acontecer antes da segunda vinda de Jesus, indicando para nós de que o mundo ele está caminhando para o seu fim. Está chegando o grande dia da libertação total. Está chegando o grande dia do fim do pecado, do fim da morte, do fim do sofrimento, do fim das obras de Satanás e de seus anjos caídos. Mas esses sinais, eles vão continuar acontecendo antes da volta de Jesus. Então, à medida que o fim se aproxima e se intensifica esse conflito entre as forças divinas e as satânicas, esses eventos catastróficos se tornam mais severos e frequentes. Repetindo, guerras, desastres naturais, desigualdades sociais, por exemplo, tem se avolumado muito. A intensidade com que todos esses eventos têm acontecido aponta para a proximidade da segunda vinda de Cristo. E nós devemos nos alegrar com isso. Jesus está voltando. É uma promessa maravilhosa. Agora eu entro aqui na pergunta número 6 do nosso guia de estudos. E essa é uma pergunta muito importante, porque agora é uma pergunta que tem a ver com a questão religiosa. Que manifestações religiosas indicam a proximidade da vinda de Jesus? No capítulo 24 e no verso 24 de Mateus, olha só o que diz a palavra de Deus. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Perceba que até mesmo os próprios eleitos, aqueles que estão salvos em Cristo Jesus, que aceitaram o sacrifício de Jesus, que estão salvos, até eles poderiam ser enganados. Se eles não permanecerem fiéis à palavra, ok? Fiéis a Cristo e a sua palavra, até eles poderiam ser enganados. Mas se você que já está salvo em Cristo, você que está permanecendo salvo em Cristo, você que está estudando agora a palavra e compreendendo a verdade como ela é,
você não vai ser enganado. Agora, se você não está em Cristo, se você não estuda a palavra de Deus, você poderá ser enganado, certo? E aqui o verso diz então que o que vai acontecer no mundo religioso? A aparição de falsos cristos e falsos profetas, fazendo grandes sinais, enganando pessoas. Olha, já ao redor do mundo vários homens se levantaram dizendo ser Cristo. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, o Henrique Cristo. Acabou tornando-se um motivo de piada e chacota, mas mesmo assim no Brasil há um grupo, mesmo que pequeno, de pessoas que acreditam que ele é o Cristo encarnado e que o seguem. Em 2007, por exemplo, em Miami, na Flórida, um homem chamado José Luiz de Miranda, ele fundou um ministério, uma seita chamada Crescendo em Graça, e ele então dizia ser a encarnação de Cristo. Ele tinha até tatuado no seu braço o número 666. Ele chegou a ter em média mais de 100 mil seguidores ao redor do mundo, que acreditavam que ele era a encarnação de Cristo. Ele em 2013 morreu, ele dizia que não iria morrer, mas acabou morrendo, e o ministério dele então acabou se dividindo em 4 grupos diferentes, e ainda há alguns que acreditam que ele voltará pela segunda vez. Mas vocês estão percebendo que os falsos cristos, eles vão continuar surgindo antes da volta de Jesus. É um Cristo surgindo aqui no Brasil, é um falso Cristo surgindo lá nos Estados Unidos, é um outro na África, é um outro na Coreia do Sul, entende? E assim vai, levando pessoas sinceras ao engano, e aí o resultado é o diabo conseguindo arrebanhar aí muitas pessoas para a destruição final. Na pergunta número 7, nós temos a pergunta, né? Que farsa Satanás apresentará ao mundo próximo à vinda de Cristo? É importante. Vamos para 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios está ali no Novo Testamento. 2 Coríntios capítulo 11 e o verso 14. É importante que você acompanhe comigo a leitura do texto bíblico, tá bom? Você que está aí com a tua Bíblia, abra a Bíblia, capítulo 11 de 2 Coríntios e o verso 14. Diz a palavra do Senhor: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Meus queridos, o próprio Satanás tentará enganar este mundo tentando imitar a segunda vinda de Cristo. Claro que, evidentemente, ele não vai ser capaz de reproduzi-la com perfeição, mas isto vai acontecer. Satanás vai imitar a segunda vinda de Cristo para enganar o mundo. Nós lemos em Apocalipse, em Mateus 24, verso 24, sobre os falsos cristos e os falsos profetas. Hoje nós temos os falsos cristos aparecendo ao redor do mundo. Só que aqui é diferente. Aqui é o próprio Satanás que vai tentar imitar a Cristo, aparecendo como Cristo. Agora você começa a imaginar. Então aparece o falso Cristo lá em Israel. Nossa, olha só, Jesus voltou, olha aqui. É o Cristo, o Messias, que disse que viria. Aí depois ele aparece aqui no Brasil. Depois ele aparece nos Estados Unidos. E vai aparecendo em vários lugares do mundo. E muitos vão começar a acreditar que de fato é o verdadeiro Jesus. O Jesus que disse que voltaria. Ele está vindo. Ele começa a operar maravilhas. Começa agora a ver que os líderes mundiais vão se render a este falso Cristo. Esta tentativa aqui de Satanás em se apresentar ao mundo bem antes da segunda vinda de Cristo, essa aqui é uma tentativa de levar toda a humanidade à destruição final, ao engano final. Então é por isso que a Bíblia diz que não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O Satanás que caiu tornou-se diabo, o mentiroso, o demônio, o enganador,
Então não é admirar que ele se apresente como um anjo de luz, como algo bonito, como algo bom para enganar as pessoas, para levar as pessoas bem distante aqui da palavra de Deus, da verdade. E a segunda vinda de Cristo é uma verdade bíblica. Satanás, ele fará de tudo, já tem feito, mas aqui a sua atacada final então é falsificar a segunda vinda de Jesus, levando as pessoas a acreditarem que Cristo está vindo, mas não é o verdadeiro Cristo voltando. Porque o verdadeiro Jesus que voltará, ele voltará em glória e majestade. Ele vai aparecer nas nuvens dos céus com poder e grande glória, e todo olho verá. Não será uma manifestação primeiro aqui no Brasil e depois ele vai e aparece lá na América do Norte. Não, todo mundo, todas as nações vão olhar e vão ver este maior acontecimento da história. Irmãos, amigos, é algo extraordinário, é algo sobrenatural, ok? Este céu vai se abrir e o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores vai aparecer para trazer a destruição definitiva, né? Ao pecado e a libertação total para os seus seguidores. Na pergunta de número 8 que artimanha Satanás usará para enganar? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o verso 9. É importante isso aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e o verso 9. Diz a palavra do Senhor. Capítulo 2, repetindo, e o verso 9 de 2 Tessalonicenses. É no Novo Testamento, ok, amigos? Ora, o aparecimento do iníquo é, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. O que é que o inimigo vai fazer? Ele colocará em ação toda obra de engano, menosprezando a revelação encontrada na palavra de Deus, tá? Só que aqueles que conhecerem os sinais bíblicos que se referem ao verdadeiro Senhor não serão confundidos. Então, entra o que eu falei. Se você estuda a palavra, se você cava as escrituras, como nós estamos fazendo aqui nesta jornada de estudos bíblicos, quando você conhece os sinais bíblicos que se referem ao verdadeiro Senhor Jesus Cristo, você não vai ser enganado. E quando você começar a ver aí as mentiras diabólicas, né, enganando outras pessoas, milhares, até milhões de pessoas, você saberá, aquilo ali é mentira. Aquilo ali não é verdade, não. A verdade está na palavra de Deus. Eu não vou me render à mentira. Só que Satanás, meus amigos, ele vai fazer de tudo, já tem feito e continuará fazendo de tudo para enganar. Ele vai usar o seu poder para enganar. Ele fará que ocorra prodígios, milagres, coisas assim extraordinárias, e as pessoas vão achar que é a manifestação de Deus, mas não é a manifestação de Deus. Então, para você não ser enganado, você precisa ficar com a Bíblia. É o que a Bíblia revela. O que a Bíblia não revela, saia fora. É engano de Satanás. Fique com a palavra de Deus e você vai estar seguro, ok? Pergunta número 9. Qual é o conselho de Jesus a seu povo em relação a esses eventos? Vamos lá para o Evangelho de Lucas, Dr. Lucas, capítulo 21 e o verso 18. Tá? É um dos evangelhos do Novo Testamento, Lucas, capítulo 21 e o verso 28. Diz a palavra do Senhor aqui, ó. Ora, ao começarem essas coisas a sucederem, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Olha só. Não tem como a gente aqui permanecer indiferentes. Né? Não tem como permanecermos indiferentes. Quando essas coisas começarem a acontecer, diz aqui, Jesus, é o conselho dele para nós. É para você, meu amigo, convidado a ser um seguidor de Jesus. Quando você ver essas coisas acontecerem, guerras, terremotos, fome, pestes, doenças, agora, né, Covid-19, quando você ver essas coisas acontecerem, falsos mestres, falsos cristos aparecendo, você então deve erguer a vossa cabeça, se alegrar, porque a sua redenção se aproxima.
A libertação total se aproxima. É tempo de se agarrar em Cristo. Eu vou repetir o que eu já falei. Você que entregou a sua vida a Jesus, você que é dele, você que está salvo, você precisa permanecer salvo. Então se agarre a Cristo. Fique atento a tudo que está acontecendo no mundo. Levante a cabeça. Se alegre, porque o dia da tua redenção se aproxima. O Rei do Universo está para voltar em breve. Quando virá Anderson? Não sabemos. Levará mais 10 anos? Eu não sei, meu querido, eu não sei não. Eu só sei que ele vai vir. O mundo está sacudindo. Ou melhor, está sendo sacudido. Tá? Os sinais estão aí dizendo, o Rei dos Reis está voltando. Então alegre-se. Pergunta de número 10. O que deverá acontecer antes da volta de Jesus? Voltemos para o livro de Mateus, lá no capítulo 24. Mateus 24 e o verso 14. Diz a palavra do Senhor: e será pregado este evangelho do reino a todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O mundo precisa ser avisado sobre a volta de Jesus. Enquanto eu estou pregando aqui este vídeo, aqui no escritório da minha casa, estou pregando aqui sobre a volta de Jesus. Milhões de cristãos, seguidores de Cristo, estão fazendo o mesmo também. Estão pregando esta mensagem em diferentes línguas, dizendo que Jesus está voltando. E quando o evangelho do reino, queridos, alcançar o mundo todo, então o fim virá. Mas escutem bem, quem vai terminar a obra do evangelho, meu querido, é o próprio Deus. É o próprio Deus que vai terminar a pregação do evangelho, claro, nos usando, mas de maneira sobrenatural. Deus, então, fará com que a verdade chegue a todos os lugares. Que a verdade se torne conhecida a todos. E que todos aqueles que todos possam ter a oportunidade de tomar uma decisão. De que lado vão ficar. Os sinceros ouvirão a voz de Jesus e tomarão a decisão ao lado da verdade. Infelizmente, um outro grupo grande, será levada pelo engano e não tomará a decisão certa ao lado de Cristo. Mas o evangelho do reino chegará a todas as pessoas. É uma pregação global e é Deus terminando a pregação do evangelho, usando sim a sua igreja, o seu povo, mas é Deus de maneira sobrenatural, que fará o evangelho ser conhecido por todos. Então virá o fim. E chegamos aqui na pergunta 11, a última pergunta. Com que certeza Jesus encerra a sua revelação no livro do Apocalipse? Vamos lá, voltemos a Apocalipse, capítulo 22 e o verso 20. Diz a palavra: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem. A maneira como o profeta João encerra dizendo, né? Primeiro, Cristo diz: certamente venho sem demora. Quando Cristo virá? Não sabemos. Mas Cristo diz: olha, certamente venho sem demora. Aquilo alegrou o coração do profeta João. Então ele diz: amém. Vem, Senhor Jesus. Nós também devemos agir como o profeta João. Amém. Vem, Senhor Jesus. Estamos ansiosos para que o Senhor volte logo. Estamos cansados de viver neste mundo caído. Estamos cansados de presenciarmos tanto sofrimento, pessoas sofrendo. Estamos cansados de perdermos pessoas queridas. Quantas pessoas já não morreram neste Covid-19? É claro que nós perdemos pessoas não só por causa do Covid, né, mas é o que está no momento. Mas estamos cansados de ver pessoas doentes. Estamos cansados de ver a criminalidade aumentando. É terrorismo que traz terror, que traz medo. Então nós temos que ser como o profeta João. Amém. Vem, Senhor Jesus. Venha buscar teu povo. Venha libertar o teu povo. Então, que este desejo, meu querido amigo, seja o teu desejo, porque é o meu desejo. Há 24 anos eu acredito na volta de Jesus. Há 24 anos que eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Há 24 anos que eu permaneço salvo.
Há 24 anos que eu estou conectado na graça, que eu estou conectado em Cristo. Há 24 anos em que a minha oração é: Senhor, todos os dias, Pai eterno, molde-me, transforme meu caráter. Eu quero estar pronto quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Então eu quero convidar você também a unir-se a mim, a unir-se a uma multidão de seguidores de Cristo ao redor do mundo que estão se preparando para ver Jesus voltar. E eu quero então encerrar com essa perguntinha para você. Você entendeu que não é possível conhecer exatamente o dia ou a hora em que Cristo virá, mas você pode conhecer os sinais da sua vinda por meio das profecias, e você se compromete a se preparar para receber Jesus quando Ele voltar, entregando diariamente a Ele e compartilhando sua mensagem de amor com outras pessoas? É o teu desejo, meu amigo? Porque, querido, não há outra esperança. A esperança é esta: Jesus vai voltar. E você que está agora assistindo este vídeo, talvez no final deste estudo aqui, você possa estar aí pensando: eu não creio na volta de Cristo, Ele nunca vai voltar. Amigo, você acreditando ou não, Jesus Cristo vai voltar. Só que eu quero convidar você a ficar do lado certo. Porque haverá apenas dois grupos de pessoas: o grupo dos vitoriosos e dos perdedores, o grupo dos salvos e dos perdidos. Você ganha muito mais fazendo parte do grupo dos vitoriosos, dos salvos em Cristo. Querido, aceite o que Cristo já fez por você na cruz. Ele já quitou a tua dívida, os teus pecados foram pagos. Então aceite o que Cristo fez por você. Seja salvo, seja livre agora. Abra teu coração em oração, diga: Pai eterno, eu aceito Cristo como meu Senhor e meu Deus. Eu aceito o que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Eu aceito, Deus. Eu quero ser salvo agora. É simples, querido, é só aceitar. E agora viver uma nova vida com Cristo. E Cristo vai transformar a tua vida diariamente. Ele vai preparar você para o grande retorno dele. Então faça parte deste grupo. Venha desfrutar das boas novas. Venha ter vida em abundância. Venha se preparar para a vida eterna, para o mundo que será restaurado. Este planeta, querido, vai ser restaurado pelo poder de Deus. E nunca mais morte, nunca mais sofrimento, nunca mais Covid, pandemia, doenças, nunca mais coisas ruins que afetaram este planeta por causa do pecado. Então tome a decisão certa ao lado de Cristo agora. Ore comigo, em nome de Jesus. Pai querido, eu oro por estes que estão tomando a decisão de se entregar a Jesus, porque aprenderam que Jesus vai voltar pela segunda vez. Não sabemos quando Cristo virá, mas os sinais estão cada vez mais indicando que Jesus está vindo em breve. Pai, que o Senhor possa nos preparar para este grande encontro. Ó Deus, para as pessoas que estão me assistindo agora, que haja salvação nestas vidas, que haja salvação nestas casas, que haja preparação para a segunda vinda de Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Em nosso próximo estudo, que é a lição de número 7, 1000 anos de paz. O que vai acontecer depois da segunda vinda de Cristo? Eu te encontro em nosso próximo estudo em nome de Jesus. Amém.